Olá, sou o João Barbosa, estou aqui para mais uma rúbrica Tema do Mês. Este mês o tema escolhido por maioria foi a dinâmica de Turn e River. Este tema é baseado num artigo, neste caso a nível 24, que se calhar várias pessoas ainda não têm acesso, nomeadamente aquelas que votaram. Eu tive a oportunidade de ver que muitas ainda não têm acesso, portanto é natural que não tenham surgido muitas perguntas. De modo que vou incidir mais em explicar o conceito do que provavelmente em perguntas que de facto não houve devido às pessoas não terem acesso a este artigo. Portanto, a dinâmica de Turn e River é um tema que incide na análise da mesa e na análise das cartas que vêm no Turn e no River e da melhor forma que nós temos de encarar e de atuar conforme o tipo de carta que venha. Portanto, vou só fazer uma pequena revisão aos tipos de mesa que são, aliás, descritos em artigos anteriores. Digamos, as mesas podem ser secas ou coordenadas. Uma mesa seca é uma mesa onde as cartas futuras têm pouca probabilidade de alterar a melhor mão, ou seja, por exemplo, uma mesa que seja, por exemplo, As, 8, Duque, Rainbow, naipes diferentes. É uma mesa em que a carta que vem a seguir tem pouca probabilidade de alterar quem tem a melhor mão, ou seja, se um jogador, por exemplo, tiver o As e o outro jogador não tiver, é muito pouco provável que o jogador que não tenha o As vai ganhar a mão, ou seja, vai ter uma equity muito pequena, pode ter uma equity de 10%, cerca de 10% se tiver cartas abaixo do As. Se tiver um disparo da borda, se tiver, por exemplo, um 8 ou um Duque, pode ter uma equity de 20%, mas de qualquer forma nunca vai passar muito disso. Já uma mesa coordenada, uma mesa, por exemplo, 9, 8 Duque, com duas de flush, é uma mesa em que a equity não está polarizada, como estava no caso anterior, mas está despolarizada, ou seja, vai haver muitos draws e muitas mãos, quer dizer, ou top pair contra mãos que têm, por exemplo, duas overcards e um gutshot e um backdoor flush. Vai haver flush draw contra overcards, flush draw contra um par. Vai haver muitas mãos em que as equities são 50-50, são 60-40, e que as equities são bastante repartidas. Portanto, essas são as mesas coordenadas. Já as mesas extremamente coordenadas são mesas onde existem, por exemplo, 4 cartas de straight, 4 cartas de flush, em que voltam a ser mesas secas. Ou seja, as mesas extremamente coordenadas acabam por dentro deste conceito, deixarem de ser mesas coordenadas pelo facto da equity voltar a ser polarizada. Por exemplo, uma mesa com 4 de flush, se alguém tem a carta de flush e o outro não tem, vai ser muito pouco provável, a não ser que o outro jogador tenha 2 pares ou trio, que o vencedor da mão se altere do turn para o river. Portanto, quando falamos de mesas extremamente coordenadas, normalmente estamos a falar do turn, de já mesas com 4 cartas. Depois, em relação às cartas que possam vir, falamos aqui de cartas dinâmicas e cartas estáticas. Cartas dinâmicas são cartas que têm grande probabilidade de ter influenciado a melhor mão, ou seja, da melhor mão poder ter, digamos, mudado de um jogador para o outro. Por exemplo, numa mesa 8-7 Duque, por exemplo, uma carta dinâmica será uma carta ou complete straight, por exemplo, um 9 ou uma cena, que ficam 3 cartas de straight, ou uma overcard, por exemplo, um As, um Rei ou uma Dama, ou um Valete, também pode ser considerado uma carta dinâmica, porque um jogador pode ter feito top pair. Neste caso, a primeira hipótese que eu disse, as cartas completam straight e as cartas completam draws, normalmente são cartas dinâmicas defensivas, ou seja, são cartas que em geral favorecem o jogador que não tem iniciativa, porque é o jogador que tem a sua força mais limitada, digamos assim, e que normalmente não é o agressor pré-flop. Já as cartas dinâmicas ofensivas, que são as overcards, quase sempre, são cartas que beneficiam o agressor pré-flop, que normalmente é o jogador que vai ter um range mais amplo, é o jogador que pode ter As-Rei, pode ter As-Dama, que se calhar o jogador defensivo não pode, porque teria feito 3 pré-flop e não fez. Pronto, agora vou falar um bocadinho das sugestões do artigo, digamos, para a atitude que se deve ter em diferentes cartas, conforme vem uma carta estática ou dinâmica. Quando vem uma carta estática, por exemplo, quando vem uma carta estática numa mesa coordenada, neste caso, por exemplo, da 8-7 Duque, uma mesa com vários draws, que até pode ser para um 8-7 Duque com 2 de flush. Se vem uma carta estática, por exemplo, o maior exemplo é se calhar vir outro Duque,
é uma carta que beneficia muito o jogador ofensivo, ou seja, o agressor. Ou seja, é uma carta muito boa para bluffar, porque muitas vezes o jogador defensivo é um jogador que vai ter um draw ou uma mão que perde muita equity, perde muitas hipóteses de se tornar a melhor mão. Portanto, é uma carta boa para fazer bluff. Já, por exemplo, numa mesa estática, por exemplo, As-8 Duque, se o jogador, se por exemplo uma aposta em um call, já praticamente não há nenhuma carta que seja particularmente bom fazer bluff, porque o jogador que faz call é o jogador que não há propriamente draws pelo ter. Portanto, nesse exemplo é muito provável que ele tenha, por exemplo, o As e não há cartas, e é uma board em que não há cartas dinâmicas, ou seja, não há cartas que vão alterar significativamente a hipótese da melhor mão mudar de um jogador para outro. Já, por exemplo, numa board de Rei 8 Duque, se calhar a única carta dinâmica seria um As. Quer dizer, se vem uma board de Rei 8 Duque e o jogador que tem iniciativa aposta e recebe call, se calhar se vier um As é uma carta boa para fazer bluff, mas se vier qualquer outra carta, já não. Vou agora falar um pouco da abordagem sugerida por este artigo para abordar os diferentes tipos de mesa com os diferentes tipos de carta. Portanto, vou começar por falar das cartas estáticas, ou seja, as cartas que em princípio não mudam a melhor mão. Ou seja, quem tem a melhor mão no flop em princípio continua a ter a melhor mão no turno numa carta estática. Cartas estáticas são cartas que normalmente não completam draws, não são overcards, etc. Normalmente são cartas abaixo da board que não completam flush, nada disso. Por exemplo, se a mesa era coordenada, por exemplo, uma mesa, por exemplo, 8-7 Duque com duas de flush, e vem, por exemplo, um Duque sem completar o flush, ou seja, uma mesa coordenada em que a carta é estática, digamos, é a carta mais estática que poderia vir. É uma carta, é bom quer para fazer bluff, quer para induzir bluffs, ou seja, se nós não tivermos nada, se calhar devemos apostar, porque o jogador vai ter draws, vai ter gut shots, flush draws, vai ter overcards, vai ter muitas cartas que vai ficar, digamos, desmotivado para continuar, portanto vai ser boa para fazer bluff. No entanto, se nós tivermos algum jogo, por exemplo, uma par da board, temos, por exemplo, um 8, é uma board boa para induzir bluff, ou seja, o jogador defensivo vai ter defensivo, ou até o ofensivo, não é? Se nós formos o defensivo, vai ter muitas vezes draws falhados e vai estar tentado a fazer bluff. Portanto, quando nós temos, são boards em que são boas quer para bluff, quer para induzir bluff. Digamos, cartas estáticas em boards dinâmicas. Cartas estáticas numa mesa seca, já a situação é completamente oposta. Por exemplo, uma mesa completamente seca, por exemplo, As 8 Duque, ou até As Duque Duque, por exemplo. Uma board Ace-High é a board mais estática que há, porque já não há overcards para vir, normalmente não há draws significativos, portanto pode-se até considerar que não há cartas dinâmicas. Este tipo de board é uma board em geral má para bluffar, ou seja, se apostamos e recebemos call numa board As 8 Duque, não havendo draws, não havendo overcards, não havendo nada de especial, vamos ter que considerar que o nosso adversário muitas vezes vai ter o As, portanto, a não ser que seja uma situação muito particular em que nós achamos que vamos conseguir bluffar top pair, que é desaconselhado 99% das vezes, essa é uma board má para prosseguir um bluff. Claro, estou a falar do extremo de uma board estática, pode haver outras boards estáticas. Por exemplo, o Rei 8 Duques é uma board King Eye, também é estática, mas essa já existe a hipótese de vir uma carta dinâmica que eu acho. Mas, por exemplo, numa board Rei 8 Duque, se nós apostarmos e recebemos call, e se vier, por exemplo, outro Duque, não é uma situação boa para bluffar, porque o jogador defensivo vai ter mais vezes o Rei do que outras coisas, ou mesmo que não tenha o Rei, vai ter algum tipo de pocket pair ou alguma coisa, não vai ter draws falhados, não vai ter air, portanto. Em princípio são boards mais para bluffar, a não ser que nós o façamos por razões muito específicas e com apostas de valor bastante grande para conseguir fazer foldar o top pair ou o segundo par, mas são situações mais raras, em geral é não bluffar. Passando agora para as cartas dinâmicas, vou começar por falar de uma carta dinâmica numa mesa coordenada. Eu até vou dividir se calhar isto aqui em dois casos, porque quando vem uma carta dinâmica numa mesa coordenada,
a mesa pode continuar a ser coordenada ou pode ficar extremamente coordenada. E com isso eu quero dizer, por exemplo, se estamos numa mesa que é, por exemplo, o 8-7 Duque, e vem um 9, por exemplo, a mesa era coordenada e continua a ser coordenada, ou seja, continua a haver muita margem para draws, para mãos relativamente medíocres, continuarem a fazer call, ou seja, esse tipo de mesa é uma mesa que vai ser boa para bluffar, vai ser boa para, aliás, não vai ser boa para bluffar turn, a não ser que fôssemos bluffar o river, porque existem muitos pares e draws, ou seja, vai ser uma mesa que se o river for estático, vai ser boa para bluffar. Já se a mesa for passar de coordenada para extremamente coordenada, por exemplo, uma mesa com 3 cartas de flush vier a quarta carta de flush, ou com 3 cartas de sequência, por exemplo, 9-8-7 vier um 10, vai ser uma mesa boa para bluffar, e é boa para bluffar porque só vamos bluffar uma street, ou seja, numa mesa, no exemplo mais extremo de mesa extremamente coordenada, é uma mesa com 4 cartas de flush, ou seja, vamos só apostar uma street, porque se ele fizer call em princípio tem o flush, se não tiver o flush vai foldar quase certeza. E além disso vamos fazer uma aposta bastante pequena, porque para fazer foldar uma mão que não seja um flush é perfeitamente suficiente, e o facto dessa aposta ser bastante pequena torna ainda mais aliciante o bluff. Já como uma mesa seca com o turno dinâmico, é uma mesa, por um lado, boa para bluffar, ou seja, por exemplo, uma mesa rei 8 Duque em que o turno vem um as, ou seja, uma mesa muito seca, mas que vem, digamos, já se sabe que nas mesas secas é pouco provável que venha uma carta dinâmica, mas neste caso vem, digamos, a única carta que é verdadeiramente dinâmica, é uma mesa que é boa para bluffar, e se calhar, quando recebemos call numa board rei 8 Duque, se calhar ele vai ter mais vezes o rei, ou o 8, ou um pocket pair, e ao vir um as, vai ser bom para bluffar turn e se calhar para bluffar river, especialmente se formos o agressor pré-flop, já que o as, além de uma carta dinâmica, é uma carta extremamente ofensiva, ou seja, que beneficia o agressor pré-flop. Pronto, penso que já abordei os casos todos e espero que, digamos, as pessoas que tenham dúvidas, que as ponham agora, uma vez que não tiveram acesso ao artigo, e as pessoas que têm acesso ao artigo que ponham mais dúvidas, porque isto de facto é um tema muito amplo, existiria muito mais para dizer acerca disto e muito mais exemplos para dar, e espero então que apareçam mais questões sobre este tema.